versículos no livro de Jó, do 1 a 3, que diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Jó era um homem muito fiel a Deus, que servia a Deus de todo o seu coração, e Deus tinha abençoado ele com muitos bens. Ele possuía uma das maiores riquezas naquela época, era o mais rico de toda a região aonde ele habitava. Mas Deus também permitiu uma prova muito difícil para Jó. Deus permitiu que Satanás tocasse nos bens de Jó, em tudo que Jó possuía, porque Satanás compareceu perante Deus lá e disse para Deus que aquela fidelidade de Jó era por causa das bênçãos que Jó tinha recebido do Senhor. E Satanás acabou com as ovelhas, com os bois, com os jumentos, com os camelos, e ainda mandou um vendaval na casa onde estavam todos os filhos de Jó. A casa caiu e matou todos os filhos de Jó. E essas notícias foram contadas a Jó. E qual a atitude de Jó quando recebeu todas essas notícias tristes? Ele se humilhou perante Deus e adorou. E disse: Nu eu vim do ventre de minha mãe, e nu eu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. E não atribuiu a Deus o mal que veio sobre a vida dele. Continuou fiel a Deus, continuou confiando em Deus, embora ele ficasse triste com o acontecimento, mas ele continuou fiel a Deus. Mais tarde, Deus permitiu que Jó tocasse no seu corpo físico, porque Jó dizia para Deus, por causa que Satanás disse para Deus. Jó continua fiel porque ainda não veio uma enfermidade terrível em seu corpo. E Deus permitiu que Satanás tocasse no seu corpo físico, para que Satanás percebesse que a fidelidade de Jó não era decorrente dos bens que possuía, nem de sua saúde. Era de um coração puro e reto. Satanás foi e colocou tumores malignos desde a planta do pé de Jó até o alto da cabeça. Jó sentava em cinzas e raspava seus ferimentos com um caco de telha. Jó, então, continuou fiel a Deus, mas no final da vida de Jó, Deus recompensou Jó. Não era no final da vida de Jó, no final da provação de Jó. No final da provação de Jó, quando Deus curou a enfermidade de Jó, Deus deu tudo em dobro para Jó dos bens que ele possuía. Antes ele possuía 3.000 camelos, veio a ter 6.000 camelos. Possuía 7.000 ovelhas, veio a ter 14.000 ovelhas. E os demais bens também Deus dobrou. E Jó ainda teve 7 filhos e 3 filhas. O último estado de Jó foi mais abençoado do que o primeiro. E Deus concedeu a ele 140 anos de vida. Deus é aquele que tudo pode. Deus é aquele que pode mudar a situação de uma pessoa. Quando a pessoa enfrenta a prova, continuando a servir a Deus. Neste mundo, a Bíblia diz, teremos lutas e aflições, mas tende de bom ânimo, porque Deus, Jesus, ele venceu o mundo. Precisamos sempre ter bom ânimo.
confiar sempre em Deus e saber que quando termina essa vida, se nós formos fiel a Deus, cremos em Jesus, temos Jesus habitando dentro de nós vamos para aquele lugar maravilhoso e aquele lugar feliz. E isso é o que mais importa. E ainda sabemos que Deus pode mudar qualquer situação aqui neste mundo para quem confia nele, porque está aqui escrito que Deus trabalha a favor dos que nele confiam. Jó confiou em Deus. Jó passou por aquela provação da maneira que agradou a Deus. E Deus retribui já aqui nessa terra. Mas se Jó padecesse e morresse com aquela enfermidade, ele receberia a recompensa ali na glória. Ele seria recompensado por Deus. Mas ele já recebeu sua recompensa já aqui na terra, com as grandes bênçãos de Deus que veio para ele. O que mais importa para nós é sempre confiarmos em Jesus. Porque Deus, ele tudo pode. Se nós confiarmos nele, ele vai nos ajudar. Porque está escrito que Deus trabalha a favor dos que nele confiam. Deus é um Deus de misericórdia. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. A nossa parte é se manter sempre fiel a Deus, confiar em Deus. E podemos se alegrar através de nossa fé. Porque se colocamos a confiança em Deus, a nossa fé em Deus, nós sabemos que alcançaremos aquilo que pedimos e podemos se alegrar com a vitória antes de ela chegar. Isso é fé. Depois que a vitória já chegou, nossos olhos já viram. Daí não precisa mais nós crermos na vitória, porque a vitória já chegou. Mas antes da vitória chegar, nós precisamos, então, crermos, se apossarmos da vitória que Deus tem para nós. E se alegrarmos com essa vitória, mesmo que ela não chegou ainda. Isso é fé. Porque nós temos um Deus que nos ama. Um Deus tão maravilhoso, que nos guarda, que nos protege. Que mesmo com as nossas muitas falhas, Deus, ele proporcionou um meio pelo qual nós somos reconciliados com ele. Porque os nossos pecados fizeram separação entre nós e o nosso Deus. E Deus enviou a este mundo, essa terra aqui, Jesus, para morrer por nós ali naquela cruz. Jesus que nos reconcilia com o Pai, que perdoa os nossos pecados. Que Jesus, através do seu sangue, ele lava nossos pecados e nos purifica. E nós passamos a pertencer à família de Deus. Não pelo nosso merecimento, mas porque Deus é compassivo, é bom, misericordioso e enviou seu Filho para morrer para nós, para morrer por nós naquela cruz. Mas a nossa parte, nós precisamos fazer que receber esse Jesus. Está escrito que todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. O que nós queremos mais do que sermos chamados filhos de Deus, do que sermos cordeiros com Cristo, do que um dia recebermos um corpo glorificado que não passará mais pela morte, de termos direito à vida eterna, a morar em uma cidade com ruas de ouro e muros de pedras preciosas. O que um ser humano pode ansiar mais, desejar mais do que as promessas que estão descritas na Bíblia? Então, prezado ouvinte, se você não recebeu Jesus na sua vida, receba Jesus na sua vida. Se você está afastado do caminho do Senhor, retorne para o caminho do Senhor. Se você já é de Jesus, consagre mais a vida ao Senhor Jesus, tirando mais tempo para ler a Bíblia, para orar, para vigiar, frequentando uma igreja que prega a Bíblia, a palavra de Deus, para ser mais fortalecido. E Jesus, quando esteve nessa terra, operou muitas maravilhas, muitos milagres, curou muitos enfermos. Vamos agora unir a nossa fé, a nossa oração e pedir a bênção daquele que tem todo o poder para nos abençoar. Se você tiver uma enfermidade física, coloque sua mão no local da enfermidade. Se você sofre de depressão, angústia, tristeza, ansiedade, coloque sua mão sobre a cabeça. Jesus é o príncipe da paz e pode abençoar a tua vida. Senhor, abençoa, Senhor, esse prezado ouvinte que está com sua mão no local da enfermidade. Remova essa enfermidade, esse mal, essa dor, esse mal está. E essa pessoa que sofre de depressão, angústia, tristeza, ansiedade e que está com sua mão sobre a cabeça, remova esses males.
Traz a tua cura, a tua bênção, a tua paz. No nome de Jesus. Amém. E se você se sentiu abençoado, compartilhe, para que através do teu compartilhamento, outras pessoas também sejam abençoadas. E que Deus abençoe muito a sua vida e a vida de toda a sua família. No nome de Jesus. Amém.